Coruja foi o primeiro didático brasileiro. Ele veio preso na Revolução Farroupilha, ele não era o braço armado de Bento Gonçalves, ele era o braço da escrita. E era apaixonado pelas ideias e pelas palavras. Foi o primeiro a escrever uma gramática para o ensino no Brasil. Mesmo naqueles tempos de iluminação precária nas casas, ele não ia para a cama sem uma boa leitura. E dizem que foi esse hábito de ler na rua, sob a luz dos lampiões, que lhe rendeu o curioso apelido. Boa noite, seu Coruja. Boa noite. E ele veio preso em 1836. Aqui chegando, na capital do Império, foi reconhecido o seu valor e foi permitido ele permanecer lecionando aqui na capital, com o trato de não voltar ao Rio Grande do Sul enquanto estivesse acontecendo a Revolução Farroupilha. E assim, se passaram 10 anos, acabou a Revolução, foram soltos os revoltos. Mas ficaram aqui no Rio de Janeiro, a antiga capital, né? Com que meios eles retornariam ao seu estado natal? Se eles vieram presos, através de trazido através de um navio a vapor, que naquela época levava-se mais de mês, como é que eles foram libertos e como é que retornavam? Começaram a passar necessidade. Barão de Mauá, vendo isso, alugou um casarão no centro da cidade e alocou todos esses gaúchos nesse casarão. E foi mover meios para eles retornarem ao Rio Grande do Sul. Aí contratou, buscou ajuda com Antônio Álvares Pereira Coruja, que foi seu tesoureiro de Mauá para essa ocasião. Quando todos os gaúchos queriam retornar ao Rio Grande do Sul, retornaram, Barão de Mauá cessou esse trabalho, entregou o casarão e deu como pronto. Mas muitos gaúchos, assim como Pereira Coruja, ficaram aqui no Império, na capital do Império, tentando a sorte. Aí alguns começaram a passar necessidade e procuraram o Pereira Coruja, que era o elo de ligação. E aí ele, vendo a dificuldade dos conterrâneos, fundou a Sociedade Sul-Rio-Grandense, na época, Sociedade Sul-Rio-Grandense Humanitária. E fez o trabalho de acolher esses gaúchos aqui na capital e dar meios de eles permanecerem com seus familiares e alguns retornarem ao seu estado natal. Esse é o começo da história de Coruja aqui no Rio de Janeiro. Aí, Pereira Coruja, quando os gaúchos começaram a passar necessidade, fundou, através de outros gaúchos de posse, fundou a Sociedade Sul-Grandense, beneficente e humanitária, para fazer esse trabalho. Então a sociedade se mantém em atividade até os dias de hoje. Não só fazendo o trabalho humanitário, mas hoje ela é a Sociedade Sul-Grandense, beneficente, cultural e recreativa, que é esse trabalho que nós fazemos aqui. Nós temos uma sociedade que está fazendo esse ano 159 anos de existência, fundada por um farrapo, Pereira Coruja. E dentro da sociedade, para cultuar a nossa tradição e as nossas danças, a nossa cultura, demonstrando para o povo carioca que nos abraça de uma certa forma tão carinhosamente, inauguramos o nosso CTG Desgarrados do Pago em 1977. Esse é um lenço farroupilha. Conforme os senhores sabem, o gaúcho não usa o lenço para se enfeitar, ele usa para o suor que desce da cabeça ficar no lenço. Então o soldado farrapo não tinha farda, mas todos eles usavam um lenço para fazer esse trabalho. Aí o alto comando resolveu padronizar um lenço como farda. Aí encomendou esses lenços, que é o lenço farroupilha, que é conhecido. Passou a ser usado pelos soldados farrapo e servindo de farda. Esse é um dos remanescentes. Só existem 8 lenços. E o único fora do Rio Grande do Sul é esse. Ele também, se observarem o centro dele, serviu, depois que terminou a Revolução Farroupilha, para o nosso brasão da bandeira do Rio Grande do Sul, conforme está ali na nossa bandeira. Então aqui nós temos o brasão, que é aquele bandeiro, aquele lenço. Podem ver que ele está bastante mais usado, ele tem apenas 173 anos, está desbotado, mas ele inicialmente era idêntico a isso aqui. A prova está
Ele foi recortado, um deles foi recortado e serviu de brasão, a nossa bandeira. Então nós somos a Sociedade Sul-Rio-Grandense. Somos a entidade mais antiga representativa do povo gaúcho. Muitos confundem, dizendo que nós somos o primeiro CTG do Brasil. Não está certo. Nós somos a primeira entidade gauchesca. Quando surgiu o movimento tradicionalista, em 1948, a Sociedade Sul-Rio-Grandense já tinha 91 anos de história. Então ela não poderia se transformar num CTG, porque perderia 91 anos. Então mais tarde nós fundamos dentro da sociedade o CTG Desgarrado do Pago. CTG é Centro de Tradições Gaúcho. Desgarrado é aquele que se afasta, todos nós sabemos. E o Pago é o local onde o gaúcho nasceu. Eu, por exemplo, sou um desgarrado. Eu sou de Uruguaiana e me desgarrei aqui para o Rio de Janeiro há algum tempo.